Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de sistema de arquivos ou file system, tá? E vamos entrar um pouco em alguns detalhes do file system NTFS, do tipo que é um file system muito comum para servidores, computadores Windows, tá? Então, a ideia do file system, pessoal, vem da necessidade da gente precisar manipular os arquivos, da gente precisar gerenciar permissões para os arquivos, organizar os arquivos, tá? Então, quando a gente tem um disco como esses dois aqui apresentados para um servidor, ele vem puro, cru, é um disco vazio, tá? E a gente não consegue colocar arquivos nele sem antes criar um volume e uma partição, e essa partição vai ter que ter algum file system, tá? Quando a gente faz isso aqui numa máquina Windows, por exemplo, a gente vai escolher o tamanho do volume que a gente quer, né? É, montar ele numa letra ou num diretório. Isso não é obrigatório, a gente poderia simplesmente não montar, mas aí a gente não conseguiria acessar, né? E finalmente a gente escolhe qual tipo de file system, né? No Windows geralmente a gente tem essas quatro opções, né? A gente hoje vai montar com NTFS. Outro ponto que é importante aqui, quando a gente vai escolher a partição, é o tamanho da unidade de alocação. Tá? Isso a gente vai ver que faz bastante diferença. Essa aqui, a gente vai criar esse primeiro disso aqui com a unidade de 4K, tá bom? Que é o padrão aqui, que é 4096 bytes, tá bom? A gente vai criar esse volume aqui com a partição de TFS com 4K, tá bom? O outro nós vamos criar aqui com 64K, tá bom? Disco F, a gente vai procurar disk 64K. Aí vamos mudar aqui, ó, 64K, tá bom? E eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença quando você tem tamanhos diferentes de unidade de alocação de blocos de uma partição em TFS, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos ver esses discos aqui, né? A gente tem ambos os discos aqui, né? Vamos escrever um arquivo de teste aqui no ambos para a gente ver se a gente consegue. Ó. Teste.001. Um arquivo aqui de teste. Vamos escrever alguma coisa dentro dele. Colocar valores aleatórios aqui. Beleza. Só encher alguma coisa aqui só para a gente escrever, né? Bacana. Escreveu que tem. Você viu que o tamanho do arquivo foi para 11K. Vamos pegar esse mesmo arquivo e colocar no disco F aqui, ó. Maravilha. Também está aqui. Bacana. Então, a primeira diferença que a gente pode perceber quando a gente criar esses arquivos, olha que interessante, tá? É o seguinte, que aqui a gente tem um arquivo de 10K, tá? E ele está ocupando 12K, tá? Vamos criar um arquivo menor aqui para a gente ver algumas diferenças interessantes aqui, ó, teste 02, tá? Esse arquivo aqui vai ser um arquivo menor, vamos pôr só algumas letras aqui, tá? Esse arquivo está com 1K, tá? Olha que interessante. O arquivo está com 25 bytes, mas ele não está ocupando nada no disco. Como que pode, né? Calma aí, calma que a gente já explica essa curiosidade, tá? Vamos criar um terceiro arquivo, tá bom? E esse arquivo a gente vai fazer um intermediário. Ele não vai ser um arquivo tão grande, mas vai ser um arquivo maior do que o 2, tá? Vamos ver se a gente pode pôr aqui, ó. Acho que aqui já é o suficiente para ele ser um arquivo maior. Já vai ser o suficiente. Vamos ver. Vamos ver se ele vai ocupar espaço em disco. Ainda não. Vou ter que aumentar ele um pouquinho, tá? Aqui eu acho que vai ser o suficiente. Vamos ver aqui. Perfeito. Olha que legal. Vocês lembram que quando a gente criou lá o volume, né, NTFS, a gente escolheu o Allocation Unit, né, o tamanho da alocação. E ele, desse disco E aqui, era 4K. Ou seja, esse é o tamanho mínimo que a gente vai escrever no disco. Então, sempre que for escrever um arquivo nesse disco, a gente vai escrever o tamanho mínimo dos blocos vão ser 4K. Então, sempre o espaço em disco ocupado por um arquivo vai ser múltiplo de 4K. Então, por isso que você vê que esse arquivo, por exemplo, aqui, ó, que ele está ocupando 11K, né? 11K bytes, na verdade 10.5, né? Ele está no disco ocupando, na verdade,
3 blocos de 4K, que é 12K. Tá? Então você sempre vai ter uma sobra ali que no disco vai estar sendo ocupado. Né? E a mesma coisa para quando a gente tem o disco com 64K. Tá? Olha que interessante. Vamos copiar aqueles mesmos arquivos, né? Para cá. E vamos colocar aqui. E olha que interessante. Copiamos o mesmo arquivo, tá? Só que, olha que legal. Esse aqui está ocupando 64K, que é o tamanho do bloco desse disco. Né? Então você está aqui desperdiçando aí 50, mais 50 KB. Né? Esse aqui ainda está com aqueles 25 bytes, não está ocupando espaço em disco. Já já a gente mostra por que isso acontece. Tá? E finalmente esse aqui, ó, está ocupando também 64K e ele tem 1 KB, ou seja, dois arquivos aqui, um de 2K e um de 11K bytes, eles no disco, na realidade, eles estão ocupando mesma área, né? 64K bytes. Tá? E como que a gente confere isso depois que a gente cria o disco? Aqui a gente viu que o disco foi criado assim, né? Então, quando a gente rodar esse comando aqui, ó, fsutil, fsinfo, né, que é File System Info, e o NTFS, a gente consegue identificar o tamanho da alocação, da unidade de locação, né? Que é o que eles chamam aqui de bytes per cluster, tá? Então aqui nesse disco aqui vai estar 4K, tá? E no F aqui vai estar 64K. Aqui, tá? Então essa é a forma que a gente consegue identificar, tá? E para finalizar, como que a gente explica esse arquivo aqui, né? Um arquivo que não está ocupando espaço no disco. Como que pode isso, né? Aí é um comportamento bem específico do NTFS e a gente pode entrar num editor aqui hexadecimal de disco para mostrar por que isso ocorre, tá? Deixa eu fechar esse disco aqui porque a gente vai ter que recarregar ele. E vamos abrir esse disco. Vamos abrir primeiro o disco E, tá? Abrindo o disco E, a gente vai ver aqui que a gente tem 3 arquivos, né? Teste 1, 2 e 3, tá? E olha que interessante. O NTFS ele tem um conceito que é o MFT, que é uma tabela de alocação de arquivos, que nada mais é do que um arquivo também. Então, esse MFT ele basicamente guarda a informação de todos os arquivos que existem no disco. O primeiro, inclusive, é ele mesmo, tá vendo? Então, ele é um arquivo também existente, um arquivo oculto, mas que também é existente. E para cada arquivo que a gente cria no disco, a gente vai ter uma entrada correspondente no MFT. Tá? Então, por exemplo, se a gente ver nesse arquivo, nesse teste 1 aqui, a gente pode ver que ele está na entrada 38 do MFT. O teste 02 está na entrada 42 e o teste 03 na entrada 43. Vamos abrir de novo o MFT aqui todo, né? Só para a gente ver, ó, o 41, que a gente está aqui na 27, por exemplo, né? Você vê que são arquivos que são criados por padrões, né? Que a gente não criou nenhum outro arquivo, né? Então, você vê que tem vários arquivos ali que já foram criados por padrão. Então a gente tem aqui, ó, o teste 01, a gente tem o teste 02 e a gente tem o teste 03 aqui na entrada 43. E olha que legal, esse campo aqui de o MFT ele vai guardar basicamente o que a gente chama de metadado dos arquivos. Então ele vai ter informações como o nome do arquivo, certo? Aqui é o nome do arquivo, questões de permissões, questões onde ele está alocado na memória. Mas inclusive ele tem, como a gente sabe, a gente viu que cada arquivo ali vai ter uma área, né? Para aproveitar o tamanho do bloco, o que ele faz? Ele tem um campo data, tá? Então, se o dado daquele arquivo for pequeno o suficiente para caber dentro desse campo data, ele pode utilizar o próprio arquivo do MFT para armazenar o dado. Então, por exemplo, o 2 aqui que ele estava no 2, se não me engano, ele estava o teste 02, né? Ele está aqui na entrada 42 no MFT. Então, ele tem o seu campo data, né? E olha que legal,
os dados que estão escritos no arquivo TXT foram alocados no arquivo data, no campo data, no field data e na propriedade data do MFT. Os outros dois arquivos, por exemplo, o 03, isso não acontece, porque é maior do que o espaço que você tem no MFT. Então, basicamente, o que a gente tem aqui são as referências de onde que estão, em qual endereço que está alocado o dado real desse arquivo. E, para finalizar, o que eu gostaria de mostrar para vocês é que o MFT, e na verdade o arquivo em si, nada mais é do que um apontamento para uma área de disco. Então, por exemplo, se a gente vier aqui do disco aqui, vamos apagar o 3. Vamos apagar o 2, tá? Nós vamos apagar o 2, tá bom? Apagar o arquivo número 2 aqui definitivamente, permanentemente, tá? E vamos carregar de novo a partição aqui, ó. Vamos carregar essa partição do disco E. Ó, o arquivo não está mais aqui, tá? Então vamos descer até a entrada 40 e vamos ver se não deu tempo dela ser sobrescrita. Olha que maravilha. Ela está aqui. O arquivo, inclusive, os dados estão aqui, ó, tá? O arquivo foi deletado, não foi para lixeira, foi deletado, mas o MFT dele está aqui. E por quê? Porque basicamente a tabela MFT, a única diferença aqui é que nos atributos dele você vai ter o flag falando que ele foi deletado, tá? Então aqui, por exemplo, se não me engano, aqui vai ser esse aqui, ó. Deixa eu comparar aqui com o 3. A gente vê esse software que eu estou usando, ele já identifica que o arquivo foi deletado, já até coloca cinza, né? A gente vê aqui assim, ó. Ele está até com a cor diferente, né? Mostrando que ele foi deletado. E aqui a gente consegue ver a flag que ele é deletado ou não. Tá? Então, basicamente, quando a gente deleta um arquivo, a gente nada mais está fazendo do que a gente não vai lá no disco e sobrescreve o arquivo imediatamente. Lógico que existem softwares que vão fazer isso, mas por padrão isso não é feito. O que é feito é informar para o file system que aquele arquivo foi deletado. E enquanto essa área aqui não for sobrescrita por outro arquivo, o arquivo vai permanecer lá. Tá? Então, essa forma de funcionamento específica com o MFT é do NTFS, mas outros file systems de Linux vão ter comportamentos parecidos, com outras técnicas, mas comportamentos parecidos. Tá? Então é isso, pessoal. Com essa demonstração que a gente falou um pouquinho de file system, deu um exemplo de NTFS, falou um pouquinho do cluster size, né, do location unit size, e a importância dele aí para o NTFS. Tá bom? Até mais, pessoal.